bom dia. Hoje nós vamos falar de um assunto bem atual: crimes na internet. Uma pesquisa realizada recentemente diz que 60% desses crimes cometidos através da internet têm relação com abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E pior, de 2024 para 2025, houve um acréscimo de quase 19% nesses crimes. São números que chegam a assustar e parece que cada dia eles aumentam mais, porque cada dia tem uma modalidade nova de cometer esses crimes que deixa a gente meio confuso, vamos dizer assim. E quais são as consequências psicológicas de crimes desse tipo? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente entender um pouquinho mais desse mundo da internet, das novidades e das consequências, foi o psicólogo Paulo Guilherme Siqueira Rodrigues. Bom dia, doutor Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Esses números, quando a gente fala assim, 60% de crimes é com relação a crianças e adolescentes, abuso sexual, essa coisa toda, e essa taxa de crescimento, isso assusta muito a gente, não é? É porque assim, a gente interrompe a infância, né? Isso. A gente, de alguma forma, a gente vai moldando adultos, né? Teoricamente, mas que não tem estrutura psíquica para, por exemplo, suportar uma relação um pouco mais densa, um pouco mais profunda, né? Um pouco mais implicante. Gostei desse emocionalmente, nome, né? implicante. Então, assim, a pessoa muito verdinha, né? Está começando, 10, 11, 12, 13 anos, são pré-adolescentes ainda. Isso quando não começa ainda. antes, né? Sim, sim. Eu estou pegando assim, a partir dos 10 anos, né? sim. Já, a criança já tem um pouco mais de noção, mas mesmo assim, há esse risco desse limite entre o real e o virtual, eles ficarem muito diáfanos. E a pessoa já não tem muita noção do que é. Não tem muita noção, exatamente. Se para a gente, adultos, é meio complicado você enxergar esse limite entre o que é certo, o que é errado, às vezes a gente bota um pé lá do outro lado, depois percebe que fez a coisa errada e tenta voltar. Mas, por exemplo, adultos, quando querem, ainda conseguem enxergar essa fronteira. Mas as crianças, elas ainda não têm essa capacidade, não, né? Não, porque isso são funções um pouco mais superiores, né? São tipos de pensamentos que exigem elaboração maior para você poder perceber, né, que aquilo ali não é bem real. Por exemplo, eu já fui vítima de crime virtual. O senhor? Sim, gravemente, gravemente. Você tem propriedade para falar. Sim, a gente sabe disso. O sapato aperta, Onde né? o sapato aperta. Então, assim, nenhum de nós hoje é plenamente seguro em relação à inteligência artificial. Nenhum de nós está imune a isso, não é? Não. Por exemplo, você imagina quantas câmeras existem em São Luís de monitoramento? Aqui no prédio onde você trabalha, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, hoje a vida está muito mais controlada, né? Tecnologicamente nós estamos mais aptos a perceber as consequências dos nossos relacionamentos sociais. Porque eles ficam registrados. Hoje eles ficam registrados. Até algum tempo atrás isso não existia. Não existia, até 50, né? 60 anos atrás. Né? Pois é uma vida controlada, né? Quase um Big Brother real. A gente já fica assistindo aquilo ali, aí fica se pensando, deve ser péssimo ficar sendo vigiado 24 horas por dia, né? Mas a gente está sendo vigiado 24 horas por dia. Mesmo com o aparelho desligado. Mesmo com o aparelho desligado, ainda tem isso, né? Mesmo com o aparelho desligado, você continua sendo monitorado. Sim. Não é à toa que te mostram sempre o que tu queres ver, né? Ou seja, o que uma criança de 10, 11, 12 anos, quais são os principais interesses dela? Ela ainda está com um pensamento lúdico, né? As coisas funcionam mais ou menos como as regras de um jogo, em que ela pode ter sim, muito prazer em jogar, né? Claro. Só que existem consequências gravíssimas, gravíssimas. Por exemplo, TikTok. TikTok é um risco muito grande, senhora, muito grande. Eu vou te contar uma situação profissional que vivi, logicamente que eu vou manter a ética, né? E o sigilo do nome das pessoas. Mas
Eu trabalho numa vara que é responsável por crimes contra crianças e adolescentes. É a 8ª Vara Criminal aqui do Fórum de São Luís. É para ali, né? É para lá o Fórum de São Luís, né? Para lá. Acho que é para lá. É, para cá a gente tem um rangedor. Então, uma garota de 12 para 13 anos começou a ser assediada por uma pessoa de 20. Né? E o rapaz, assim, muito hábil, né, com celular e essas blogueiros, sei lá como é que chama isso, a seduziu de maneira assim muito intensa. Essa menina de 13 anos de idade saía de casa 5 horas da manhã para ir para casa deste rapaz. Ficava das 5 até as 6h30, às vezes mais cedo. Com 13. Ou seja, impúber ainda, né? Gente do céu. É um negócio assim. E sabe como foi? Foi com o TikTok. No TikTok. Ele Através do aproxima TikTok. pessoas que nunca deveriam ter se encontrado na vida, como nesse caso, né? Mas tem E o coisas... pior, a gente passa a achar que aquela pessoa é íntima, que a gente conhece, que a gente sabe tudo a respeito dela, né? Então acaba caindo nessa. E aí a situação fica mais grave quando a gente está falando mesmo de crianças Sim. que entram no joguinho. Sim. O Roblox que está na moda agora, né? Parece uma coisa inofensiva, muito inofensiva. É um jogo, é lúdico, a criança gosta. A mãe, pelo amor de Deus, jogo, ela a gente é um gosta de joguinho, jogo, né? Entre uma aula e um reforço, a gente deixa a criança brincar. Mas a gente nunca sabe o que, vai acontecer a partir dali, né? Porque até pelo que eu andei ouvindo, ali é só uma porta de entrada. Os joguinhos são uma porta de entrada só e disfarçada, bem colorida. É, porque eles têm muitos profissionais de extrema competência que trabalham nisso. Psicólogos, sociólogos, antropólogos, né? Pessoas das ciências humanas ajudam na configuração desse tipo de produto para a sociedade, porque precisa ser um produto muito bom, muito bom. E não sei se eu vou dizer o bom, mas no sentido mais perverso da coisa, é que eles estão sempre mudando. É tão inteligente a coisa que quando você começa a se acostumar, que aquilo começa a gerar uma desconfiança, já tem uma nova ferramenta, já tem uma coisa nova para você partir. É obsolescência muito rápida da informação, né, da tecnologia mesmo, né? E também se gera desconfiança. Por exemplo, o Roblox, né? Roblox. Já está começando a gerar desconfiança. Daqui a pouco ele começa a ser substituído lentamente por uma outra coisa. E a gente pensa, não, isso aqui saiu, a gente já está... Você lembra do Baleia Azul, quando veio? Sim. Por exemplo, são jogos iguais com roupagens diferentes, eu diria assim. É isso? Geralmente são nocivos, né? Geralmente são nocivos. Para a saúde mental, para a saúde psíquica, até para a saúde física mesmo, né? Com certeza. E a gente que é pai e mãe que precisa estar de olho, né? Mas às vezes até a gente pode ser enganado, não pode, doutor? Não estou te dizendo que sofri um golpe há 3 anos atrás. Olha, se o senhor sofreu um golpe há 3 anos atrás, um psicólogo já fica mais difícil para a gente. Mas nós vamos fazer só... Não, olha, mesma matéria. Mesma matéria. Só tem algumas coisas diferentes, né? Eu falo em termos de conhecimento, mas nós vamos fazer só um intervalo aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente vai tomar uma água, tomar um café e volta para conversar. É um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre crimes virtuais, aqueles cometidos na internet, principalmente com relação à exploração de crianças e adolescentes, que tem crescido muito ultimamente, já responde por 60% de todos os registros feitos sobre crime. E eu estou conversando aqui com o psicólogo Paulo Guilherme Siqueira Rodrigues, e a gente fica pensando como é que essa geração pode se defender disso. Porque, por exemplo, uma menina de 10, 11 anos, ela vai entrando por um caminho que ela acha que é natural, normal, tranquilo. De repente, ela se vê numa situação tão limite que nem para a família ela tem coragem de falar. Sim. Que consequências uma situação dessa pode gerar se ela sair imune dessa história, ou até se não sair imune, se ela tiver exposição, se ela tiver uma opção de coisa aliado a isso, atrelado a isso?
que tipo de consequências, doutor, essa situação pode gerar no adulto que essa garota vai se transformar? Você quer que comece com o mais leve ou com o mais pesado? Ah, o senhor escolhe. Para mim agora já está tudo pesado. Então, vamos continuar no pesado. Acho que o risco maior é a ideação suicida. Verdade. Por quê? A pessoa passa a achar que ela é culpada, responsável pelo que aconteceu. Isso. Pelo fato de ter acedido a um assédio, enfim. Isso é muito comum, muito comum. No curso do meu trabalho, muitas meninas, depois de serem estupradas, começam a praticar o cutting e pensam em ceifar a própria vida. Pois Quer dizer, uma pessoa com 12, 13, 14 anos é muita crueldade, É não? muita crueldade. Junto com a culpa vem a vergonha. Sim. A vergonha da exposição, a vergonha da família. Sim. Quer dizer, não contam para o pai e para a mãe, mas porque está com vergonha Sim. de falar. Vergonha de um amiguinho saber, a escola saber, Sim. porque o mundo é perverso mesmo, Sim. né? A escola não vai poupar, os amigos não vão poupar. Não Que tem era para essa. quem poderia dar suporte, né? Que poderia dar emocional. suporte. Eu acho que a única que vai poupar é a família que vai acolher, que de alguma Nem forma... sempre. Nem sempre. Ainda tem isso, nem sempre, Nem né? sempre. Nem sempre. Nem sempre. Até a família precisa ter a maturidade necessária para lidar com uma situação dessa, que precisa de mais maturidade do que o normal que a gente tem, né? Deixa eu te fazer uma Pergunta nossa. análise assim, uma análise aqui. Uma mocinha, né, uma criança de 13 anos, é muito mais fácil ela entrar numa situação em que ela fique vulnerável se ela tiver conflitos em casa, com o pai, Isso, com a mãe, verdade, etc. verdade. Por quê? Porque já não vão funcionar tanto como uma base de atitude dela. Eu estou te dizendo que uma pessoa de 13 anos sair de casa às 5 horas da manhã para ir para a casa de um homem, onde é que os pais estavam nessa Onde é hora? que os pais estavam, exatamente, para você não ver uma Esse filha sair. distanciamento, essa dificuldade de relacionamento, elas são muito ruins, que podem levar a isso. São propícias a esse Nossa tipo de situação, Senhora. não é? E uma outra coisa, eu percebo que, às vezes, quando isso acontece com a menina, a mãe sente muito. Por quê? Porque a menina ainda nem desabrochou praticamente. Às vezes nem menstrua ainda. Exatamente. Né? Aí já adianta uma coisa que é completamente desnorteadora para a cabeça dela. É desnorteador para a cabeça de qualquer pessoa. Porque ela está entregando a intimidade dela, está integrando a integridade dela. Né? Não que isso não deva ser feito, lógico que isso é necessário que seja feito, mas... De forma natural. Sim. Pelo menos o mais as possível, regras né? da natureza, né? Se essa menina que, por exemplo, não teve esse apoio familiar, ela entrou nessa, ela, de alguma forma, ela pode conseguir sair. Que adulto essa menina vai ser? Ela vai levar muitas marcas, né? Muitas cicatrizes numa situação como essa, né? Muitas experiências intensas, muitos afetos tristes, tanto que se caminha às vezes para a ideação suicida, né? E o quadro não é tão alentador, não. Não é de jeito nenhum. Se nós, todos nós, nos puséssemos no lugar de uma pessoa estuprada, talvez a gente acolhesse esse sofrimento sem muito julgamento. Sem muito julgamento, mas esse é que é o problema, é o julgamento. Como a gente tem medo do julgamento, Sim. por isso a gente fala, a gente no caso de uma menina ou de um menino, a gente está falando de menina porque é mais, vamos dizer, chama mais atenção, né? Guarda para si mesmo aquela carga que ela não consegue carregar com medo do julgamento. Se ela tem essa família... Parece uma bomba presa aqui, ó. né? E ela tenta se livrar dessa bomba da única forma que ela, vamos dizer, que ela vê.
Pode ser, no caso, um suicídio. A família, o senhor diria que a família acolhedora, a base dessa família, seria um suporte para esses tempos em que a gente não tem como proteger nossos filhos, andar com eles debaixo do braço? Eu penso que seja orientar o uso da tecnologia. Porque o pai dá o celular e... Verdade. Crianças hoje E a de gente 5 sabe anos o que têm essa máquina é celular. capaz de fazer. Nós sabemos. Nós sabemos, sim. Eu conheço, por exemplo, famílias em que as crianças de 5 anos têm o seu próprio celular. Sim. Seu próprio celular. Eu lembro de um documentário, que é um filme, assim, um vídeo. Uma criança que nasceu, ela sai da sala do parto andando já com o celular. Assim. Eu fiquei assim, nossa, mas talvez chegue lá, né? Talvez chegue Quem lá. sabe, as crianças já estão nascendo com os tipos. Se você der um celular para uma criança de 8 anos, eu não diria 5, mas de 8 anos, ela pode saber mexer muito mais do que você. Com certeza. Porque eu sou quase analfabeto nesse Eu negócio de também. internet, Só para lhe contar uma experiência, fui fazer uma matéria especial no interior, lá bem no interior mesmo. Uma garotinha me pediu o celular para fazer a foto, eu dei. Quantos anos mais ou menos? 10, 12, Não, 15? uns 7, uma garotinha 7? pequena, uma garotinha pequena que não tem acesso, você pode ver que ela não tem acesso a esse tipo de coisa. Então ela pediu para tirar uma foto, tia, deixa eu tirar uma foto e tal e tal. Ela pegou meu celular, ela fez tanta coisa, ela descobriu tanta coisa, que nem eu sabia que funcionava. As funcionalidades da máquina. Eu fiquei né? boba com a menina, fiquei boba, porque você podia pensar, essa menina não sabe nem o que é celular. Ela nunca pegou um celular. Não, ela já pegou um celular, ela já rapidamente fez. eles desenvolvem Rapidamente habilidade. desenvolvem isso, né? Então você fica assim pensando, meu Deus, e agora com o advento da inteligência artificial de uma forma mais explícita e eficiente. Sim. Já tem até comunidades de inteligência artificial, né, de robôs de inteligência artificial, Negócio. que agora você pode contratar um para você. Isso não é um perigo muito grande. Um personal, né? Um personal IA. Isso não é um perigo muito grande, doutor? É, porque assim, lá na ponta, né, os pesquisadores mais inseridos na produção de conhecimento em relação à inteligência artificial já estão começando a ficar com medo. Com medo. Com medo. Por quê? A autonomia da máquina. Porque se a máquina ganhar autonomia, e a tendência é essa, você já assistiu aquele filme O Caçador de Androides? De Androides. Com o Rutger Hauer? Lembra? Lembro. A gente não sabia que era de plástico, que era de carne e osso. E eu acho que agora a gente está nessa, porque a gente não sabe com quem a gente está falando. Do outro lado da máquina pode ser qualquer coisa. Até uma outra máquina. Até uma outra máquina. A gente acha que é uma pessoa, mas é uma máquina. Exatamente. A gente vai conversar um dia sobre essa comunidade de robôs de inteligência artificial que podem facilitar a nossa vida, tipo pagar contas, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Tem muita coisa agora assim, né? Mas ao mesmo tempo eles podem também fazer muita coisa que a gente nem imagina, né? Sim. Agora, voltando àquela questão dos prejuízos advindos num caso de violência sexual, queda no rendimento escolar, apatia, insônia, inapetência, isolamento, superestimulação, em contrapartida, né? Superexcitação, muito fácil, porque começou a se despertar algo muito cedo, e a pessoa tem muita energia, tem muito hormônio. Muito hormônio, tudo funcionando a 100%. Então, são alguns prejuízos que eu vejo quando acontecem essas coisas, sabe? Olha, a gente precisaria de uns 3 programas para falar sobre tudo isso que tem nesse meio aí de inteligência artificial, de exploração sexual, de crimes da internet, mas... Doutor Paulo, muito obrigado por sua entrevista. Eu agradeço a Maria Regina por ter convidado. E a gente só agradece a sua participação e o compartilhamento de todas essas informações. Bom dia para o senhor. Bom dia. E bom dia para você também que está aí nos assistindo, que descobriu algumas coisas a respeito dessa exploração sexual, os resultados que ela pode trazer, as consequências que podem vir a respeito disso. Aí, mais do que nunca, a gente precisa de cuidado com a gente, com nossos filhos, que está por perto, principalmente os mais vulneráveis, que são crianças e adolescentes. Tchau e até a próxima.